Eu vou contar aqui uma grande experiência que eu passei. Eu tive uma revelação de Deus. Deus se apresentou a mim de uma maneira sobrenatural, e o que aconteceu depois não foi do modo como eu esperava, mas foi muito necessário para que hoje eu estivesse aqui para te contar que Deus é fiel. Irmãos, Deus, Ele nos ama, Ele tem um plano na nossa vida e Ele não vai deixar a gente desamparado. Glória a Deus. Tem mais pessoas aqui entrando na sala. Eu sei que o YouTube ele vai enviando notificação aos poucos, mas já vai deixando aí o seu comentário. Me fale de onde você é, e depois, no final da mensagem, eu quero muito orar com você, por você. Eu tenho certeza que hoje vai ser tremendo, vai ser uma bênção. Aleluia, glória a Deus. Olá, Raíssa. Cheguei a tempo, pastor, até que enfim. Glória a Deus. Nene Silva. É isso aí, irmãos. Vocês já pararam para pensar que Deus ele não gosta de gente acomodada, gente preguiçosa? E não sou eu quem está dizendo, a Bíblia tem muitas passagens da Bíblia falando sobre isso, de que quando a gente está acomodado, a gente na verdade está pecando, nós estamos desobedecendo a Deus. Eu sei que tem momentos que a gente quer ficar mais de boa, né? A gente quer ficar na cama, a gente quer ficar assistindo Netflix, quer ficar assistindo televisão. Mas, irmãos, tem um momento que a gente tem que dar um passo de fé. Então, eu quero começar aqui essa mensagem. Olha lá, o pessoal já está deixando aí a localização de onde vocês são. Um abraço, Jundiaí, São Paulo. Glória a Deus. Olha, eu vou ler aqui a passagem bíblica, depois eu vou comentar com vocês algo que veio aqui no meu coração e isso vai fortalecer a sua fé. Preste atenção. Deuteronômio, capítulo 1, o versículo 6 ao versículo 8. Olha só o que a Bíblia diz, irmãos, presta atenção. Quando nós estávamos no Monte Sinai, o Senhor, o nosso Deus, nos disse: vocês já ficaram muito tempo neste monte, é hora de levantar acampamento e seguir viagem. Vejam, eu lhes dou toda essa terra. Vejam, entrem e tomem posse dela, pois essa é a terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e todos os seus descendentes. Irmãos, olha que coisa interessante, né? Eu não sei se você conseguiu entender muito esse versículo, não sei se você já tinha lido esse versículo, mas aqui está dizendo o seguinte, olha: quando nós estávamos no Monte Sinai, o próprio Deus falou para o povo de Israel: vocês já ficaram muito tempo nesse monte. Vamos recapitular aqui o que aconteceu nesse Monte Sinai. E ao mesmo tempo eu vou comentando, eu vou lendo aqui, são muitos comentários, e eu vou interagindo com vocês, tá bom? Irmãos, aqui o próprio Deus disse: olha, vocês já ficaram muito tempo nesse monte, é hora de vocês se levantarem e seguirem adiante. Deixa eu te relembrar aqui, né? Naquela época, o povo de Israel, o povo hebreu, eles tinham atravessado o Mar Vermelho, certo? E eles ficaram ali naquele deserto por cerca de 1 ano e 2 meses, até que chegou o momento de Moisés levar 12 espias para espiar a terra prometida. Tente lembrar aí, irmãos, que o plano de Deus nunca foi que eles ficassem 40 anos no deserto. Nunca foi o plano de Deus isso. Deus, irmãos, Ele tem pressa. Deus, Ele tem pressa para nos abençoar. Ele não quer que a gente fique a vida inteira esperando por algo. Mas é importante você saber o momento certo de você dar um passo e o momento de você saber esperar. Deixa eu te contar aqui então. Aí o povo chegou lá no deserto, tinham atravessado o Mar Vermelho, ok? E então eles pararam de frente ao Monte Sinai, ou então Monte Horebe. E ali Moisés, ele subiu aquele monte e ele teve um encontro com o Senhor lá no topo. Quando Moisés estava lá no topo, teve vários efeitos, né, sobrenaturais. Teve trovão, teve raios. Eles então começaram a ver a glória de Deus, porque o topo do monte queimou. Inclusive, eu tenho um grande amigo meu chamado Márcio Teixeira, ele tem um canal aqui no YouTube, e ele foi lá nesse local do Monte Sinai. É um lugar que pouquíssima gente vai, e ele me trouxe uma pedra de lá, uma pedra queimada, porque até hoje lá é queimado no topo. É muito interessante. A parte de cima da pedra está queimada e a parte de baixo não, porque veio fogo do céu enquanto Moisés estava ali. E aí, sabe o que aconteceu? Moisés ficou 40 dias
naquele topo, recebendo palavras de Deus. Ele recebeu o ensinamento sobre as leis. Para você que não sabe, não eram apenas 10 mandamentos, mas eram 613 leis para o povo de Israel. Leis de higiene, leis de como eles deveriam conviver em sociedade, leis de todos os tipos para que houvesse ordem no meio do povo. E então, quando eles estavam ali no monte, com certeza eles pensaram assim: nós não queremos sair daqui nunca, vamos ficar aqui, porque Deus está se manifestando nesse lugar, certo? Mas aí então Deus falou o seguinte: é hora de vocês levantarem acampamento e seguirem viagem. Por quê? Deus mesmo respondeu: porque eu vou entregar para vocês uma terra prometida. Amém? Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês que veio no meu coração. Quando a gente está no topo, é fácil a gente se acomodar. É fácil a gente pensar que ali nós vamos ficar para sempre, não vamos sair daquela situação. E o que seria esse topo? Talvez seja um relacionamento que você tá namorando a pessoa há tanto tempo, e aí você se acomoda, você não quer uma coisa mais séria, mais compromissada. Aí você acaba não noivando, não casando. Eu tive um grande amigo que ele namorou por 12 anos. Dá para parar para pensar nisso? Namorou 12 anos com essa moça. E aí, do nada, ele não quis mais, perdeu o interesse. E foi uma luta. Aí você imagina o sofrimento, né? Porque a pessoa fica muito presa naquele relacionamento, né? A moça sofreu bastante e passou cerca de um ano, mais ou menos, 1 ano e meio, ele acabou casando com uma outra moça. Então, o que aconteceu nesse caso aqui? Eles prolongaram demais o tempo de namoro. Eu sempre falo aqui para os meus filhos, né? Para minha filha, para o meu filho, que o namoro tem que ter começo, meio e fim. Não pode ser para sempre. Namoro não é para passar tempo. É claro que o meu filho tem 7 anos ainda, a minha filha tem 10. Mas a gente já vai ensinando aos poucos como que vai ser a adolescência deles, né? Porque talvez os namorados, namoradinha, vai estar lá querendo influenciar eles, né? Pessoas que vai estar estudando na escola, e eu não quero que eles sigam o curso desse mundo. Eles vão namorar com propósito, noivar com propósito e casar com propósito. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente se acomoda no topo e a gente fica ali, sabe? Quantos de nós já fomos em acampamentos, né, de carnaval? Eu com a minha igreja aqui, né, com a nossa igreja, a gente fazia muito acampamento durante o período de carnaval. Então a gente ia lá para buscar a Deus, e quantas pessoas tinham encontros maravilhosos com o Senhor e elas não queriam sair dali por nada. Elas não queriam morar ali, na verdade, né? E aí, o que acontece? O povo de Israel já estava ali há 40 dias, Moisés tinha terminado, Moisés estava recebendo da glória de Deus, e como eu disse, eles viram o sobrenatural naquele local. Só que Deus falou: olha, chegou a hora de vocês partirem. E o interessante, irmãos, é que quando eles partiram dali, eles enfrentaram o quê? Um desertão, um deserto muito forte. Só que a Bíblia diz que a partir do momento que eles saíram, a nuvem de Deus acompanhou o povo. A nuvem que estava ali sobre Moisés continuou acompanhando o povo, mostrando que o nosso Deus é aquele que está com a gente na glória, naquele momento bom, no topo, mas Ele também está com a gente no deserto. Amém? E enquanto eles estavam ali caminhando pelo deserto, o que aconteceu? Eles enfrentaram lutas, eles enfrentaram batalhas, eles tiveram que enfrentar a fome, enfrentar a sede. A Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 8 que Deus permitiu que o povo passasse fome no deserto, passasse sede, para que eles entendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Então, esse deserto que você está passando tem um propósito. É para que Deus possa se revelar a você. Você talvez vai estar passando por uma grande crise, mas é nessa hora que você vai ver o sobrenatural na sua vida. Eu vou te contar aqui o que aconteceu comigo no momento mais difícil da minha vida. Irmãos, foi quando eu vi um anjo. É isso mesmo. Eu já contei isso aqui há muito tempo aqui no meu canal, mas eu vi esse anjo e eu vou te contar com detalhes como ele era, o que aconteceu e o que aconteceu depois, né? Porque a gente acha que quando a gente está debaixo da presença de Deus ali naquela glória, as coisas vão melhorar. Vai escutando que eu vou te contar aqui o que realmente aconteceu, né? E aí,
Deus, ele tirou o povo, lógico, né? Tirou aquele povo do Egito, não era para ficar no deserto. O deserto, irmãos, é um lugar de passagem. Amém? É um lugar para você ficar aí momentaneamente. Deus vai tratar com você, Ele vai te ensinar muitas coisas, Ele vai se revelar a você, mas Ele vai te preparar. Esse é o motivo do deserto, para você conquistar tudo que Deus tem para a sua vida. Porque Deus falou, olha, vocês vão sair desse monte e vocês vão para uma terra que eu vou mostrar para vocês. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Aquele povo enfrentou muitos inimigos, muitas barreiras, porque quando eles chegaram na terra prometida, eles perceberam que naquela terra haviam cidades muradas, com muros altíssimos. Por exemplo, a cidade de Jericó tinha muros de mais de 4, 5 metros, eram muros muito altos e muitos deles, na verdade, a maioria deles pensou assim, nós não vamos dar conta, nós vamos morrer nesse deserto, olha como que Deus é mau, Deus nos odeia. E na verdade não era nada disso, irmãos. Deus queria que eles acreditassem que quem daria a vitória era o Senhor, não é a força do seu braço. Irmãos, ao longo desses anos eu venho trazendo mensagens, eu venho trazendo ensinamentos da Bíblia, e uma das coisas que eu mais percebo nas pessoas é que elas não sabem depender de Deus. Elas querem sempre resolver na força do braço. E por isso elas se desesperam, estão sempre infelizes, sempre deprimidas, porque o inimigo parece ser muito maior do que elas. E realmente é. Mas quem vence a batalha por nós é Deus, irmãos. A batalha pertence ao Senhor, amém? E então, quando eles chegaram ali de frente àquelas muralhas, nós vemos que uma mulher chamada Raabe, era uma prostituta, ela pediu proteção para ela e para sua casa, e ela falou assim para os espias que foram lá vistoriar essa terra. Elas falaram assim, olha, nós queremos dizer para vocês que na verdade nós é que morremos de medo de vocês, porque nós ouvimos falar tudo que Deus fez através de vocês, tudo que Deus fez lá com Faraó no Egito, então nós estamos morrendo de medo. Irmãos, é interessante, né, que a gente acha que o inimigo, ele é muito mais forte do que nós, mas na verdade o diabo, ele morre de medo de nós, por causa do Espírito Santo que está dentro da gente. Mas por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente começa um desafio novo, a gente quer retroceder. E o tempo todo aquele povo falava assim, Moisés, foi por falta de túmulos que você nos trouxe para cá? Por falta de túmulos lá no Egito? Seria muito melhor ser escravo lá no Egito. As pessoas falavam assim, ixi, lá no Egito era muito melhor. Lá tinha cebola, tinha tempero, tinha carne. E a gente está comendo esse maná que desce do céu, que todo dia é a mesma coisa. Irmãos, Deus estava sondando o coração de cada um. Infelizmente, nenhum passou na prova, a não ser Josué e Calebe. Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés então tinha morrido e agora estava Josué e Calebe. E ele então começou a incentivar o povo. Nós vamos entrar nessa terra prometida. O povo que estava com ele já não era o povo da primeira geração. 40 anos haviam se passado e agora essa nova geração estava para entrar na terra prometida. E então eles conquistaram, porque a vitória pertence ao Senhor. Glória a Deus. Estou vendo aqui vários comentários. Quero agradecer a Tayonara, fez uma contribuição aqui. Minha irmã, que Deus te abençoe muito. Glória a Deus. A Marlene, portuguesa no Canadá. Obrigado, pastor, pelo seu canal. Aleluia. Irmãos, então a mensagem para quem entrou aqui agora, a mensagem é sobre montes, né? A gente quer ficar no monte, no topo, porque o povo, eles não queriam sair de perto do Monte Sinai, era onde Deus estava se manifestando. Mas Deus, na verdade, nos chamou para a guerra, para enfrentar os desertos da vida, enfrentar os desafios. E sabe o que aconteceu? Nós vemos depois acontecendo uma coisa muito parecida. Quando Jesus estava aqui na terra, com os discípulos, Jesus um dia chamou Pedro, Tiago e João, que eram os 3 mais chegados dele, os mais íntimos, e Jesus chamou eles para subir no monte. Quando chegaram no monte, ali Moisés se apresentou diante de Jesus junto com o profeta Elias. Interessante, né? Porque Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Ou seja, eles tiveram um momento de comunhão com Jesus. Foi um momento ali que eu creio que foi muito importante para Jesus ganhar força para o que viria futuramente. Olha isso aqui, olha esse comentário, irmãos, da Flavete.
não sei se é o nome correto, ele disse: topo, deserto, terra prometida. Olha, eu achei fantástico esse comentário, porque é exatamente o que eu quero trazer para vocês. Deus, primeiro, ele se revela a nós de maneira gloriosa, ou seja, é o momento do topo, né? O momento do monte. Você ali recebe muitas revelações. Eu me lembro quando eu me converti, eu recebi muitas palavras, irmãos, muitas profecias, e Deus falava comigo assim de forma muito nítida. Por isso que eu gosto muito desse meio pentecostal, porque eu creio no agir do Espírito Santo. É claro, tudo com ordem e decência, sem heresias, lógico, né? Mas, irmãos, Deus é um Deus que fala mesmo. E aí, Deus falava muito comigo e eu estava no monte, no topo, mas Deus não me chamou para ficar ali para sempre. E foi então que eu comecei a enfrentar a dura realidade de ser um cristão nesse mundo. Você anda na contramão, as pessoas te julgam, zombam de você, as pessoas te ignoram. Foi o tempo da solidão que eu passei, foi um tempo que durou muitos anos. Fiquei muito sozinho, só eu e Deus, sabe? Até mesmo pessoas das igrejas não me entendiam, porque eu queria buscar muito a Deus, eu queria mais de Deus, eu tinha fome do Senhor, mas era um tempo de preparo. E aí então, o tempo passou, né, eu nesse deserto, e foi então que eu comecei a experimentar realmente o cumprimento das promessas. E eu sei que você vai experimentar esse cumprimento na sua vida. As promessas vão se cumprir, amém? Deus, ele não te chamou para ficar sentado só em banco de igreja, não. Deus te chamou para fazer a obra do Senhor. Ele quer te usar, Ele quer usar a sua boca, as suas atitudes. Deus quer te usar dentro da tua casa. E então começou esse trabalhar de Deus em mim, primeiramente, e depois através de mim. E aí, voltando a falar aqui sobre Jesus, eles estavam ali no monte e o Pedro, né, o apóstolo Pedro, que na época era um discípulo ainda, ele falou o seguinte: Jesus, seria muito bom, né, se a gente pudesse montar umas tendas aqui, vamos ficar aqui para sempre. Olha a glória, eles estavam vendo Jesus transfigurado, né, tinha uma glória em volta de Jesus ali, mas Jesus falou: não é hora de vocês ficarem acomodados aqui. Vamos descer esse monte. E quando eles desceram, o que eles presenciaram? Um pai desesperado veio correndo até Jesus e falou: Jesus, os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. E então Jesus falou: ó geração perversa e incrédula, até quando eu estarei com vocês? Irmãos, Jesus ficou revoltado porque os discípulos já estavam com ele há tanto tempo. Jesus já tinha ensinado eles a expulsar demônios, mas então eles não conseguiram. Ou seja, o lugar do deserto, o lugar da vida real, vamos assim dizer, não adianta você ficar preso dentro da sua igreja o tempo todo, 1 mês, 2 meses, se trancar, ficar lá no monte só orando, não adianta, você tem que ir para a vida real. E sabe o que é vida real? É você ouvir coisas que você não quer, é você conviver com pessoas que você não gostaria, porque quem de nós não gostaria de conviver só com pessoas de fé, pessoas que são de Deus, não é verdade? Mas às vezes aparece aí, né, um endemoniado, um filho do diabo para vir nos atormentar. Irmãos, não é fácil viver nesse mundo. Às vezes você tem que gastar tempo, né, que você acha que você está desperdiçando tempo. Às vezes numa escola que você não queria estar lá. Eu me lembro que eu estudei publicidade e propaganda e eu não queria estar fazendo aquele curso. Eu queria estar pregando, eu queria fazer a obra, eu queria fazer um seminário de teologia. Mas tudo era no tempo de Deus. Amém? Glória a Deus. Olha, eu vou parar um pouquinho aqui, já quero trazer uma outra parte da história contando o meu testemunho. Mas antes eu quero agradecer aqui, olha, do fundo do coração, ao Washington Alves, que também fez uma contribuição. Meu irmão, olha, só Deus para abençoar vocês. O Luciano Silva, a Tayonara, né, como eu já tinha falado. Irmãos, olha, uma coisa muito importante. Quando a gente tem revelações de Deus, a gente sente aquela presença de Deus, a gente acha que vai ser assim para sempre, né? Só que, irmãos, ela vem de forma pontual na nossa vida. Em alguns momentos, quando a gente olha, por exemplo, no livro de Atos, a gente percebe o anjo visitando fulano, o anjo aparecendo para Pedro, para Cornélio. A gente acha que aquilo acontecia o tempo todo, né? A cada semana acontecia uma coisa assim. Irmãos, não era nada disso. Aquilo ali às vezes durava anos, de uma aparição de um anjo até outra.
Então a gente olha a Bíblia, né? Um capítulo que você passa, às vezes passou uma década, entendeu? Às vezes passou 5 anos. E a gente acha que foi ali naquele momento. E aí eu vou te contar o que aconteceu comigo. Eu estava passando um deserto muito grande na minha vida. Muito forte mesmo. Eu estava assim, passando por lutas que eu não consigo nem descrever aqui, porque a gente acaba até esquecendo, né? Porque a gente hoje já vive uma nova fase e a gente acaba esquecendo da antiga, mas é importante a gente se lembrar de vez em quando. E eu passando por muitas lutas, irmãos, em todas as áreas. Pensa num deserto que não acabava. Talvez você que está me ouvindo aqui, inclusive deixa aí o seu comentário se você também está passando por isso. Esse deserto, irmãos, eu olhava todo dia lá para 6 horas da tarde, da noite, né? 7 horas. Eu olhava para o céu, eu falava, Deus, até quando? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Senhor, passar por isso. Todo dia é uma luta. Irmãos, vai escutando. Aí um dia, um amigo meu me chamou para ir num congresso que teria lá em Ribeirão Preto, São Paulo. E o Diante do Trono estaria lá. Naquela época, o Diante do Trono estava muito conhecido, né, no Brasil todo. E eu confesso que eu não queria ir porque eu estava muito cansado. Eu tinha trabalhado muito. Só que 2 dias antes desse congresso, eu tinha recebido o batismo no Espírito Santo. Deus, de forma maravilhosa, milagrosa, Ele me encheu com o Espírito Santo. Eu comecei a falar em outras línguas. Era uma experiência que eu vinha buscando há muito tempo e eu não conseguia receber esse dom, né, de falar em línguas estranhas. Só que eu recebi e eu estava maravilhado. Só que ao mesmo tempo, depois que eu comecei a orar em línguas, irmãos, as lutas foram tão grandes que eu acabei esquecendo daquela experiência. E então vieram esses amigos me convidando para esse congresso. Interessante que enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu estou vendo aqui algumas pessoas dizendo, pastor, eu já estou há 5 anos nesse deserto. Meu irmão, persevere, continue, porque a terra prometida está logo à frente. Amém? Não queira saber como que Deus vai fazer, não queira adivinhar como que Deus vai resolver. Inclusive, um dos versículos que mais me fortaleceram no meio desse deserto foi lá, aquele versículo de Provérbios, capítulo 3, o versículo 5, em que está escrito assim, não confie em seu próprio entendimento, mas confie totalmente no Senhor, porque Ele vai endireitar as suas veredas. Quando você reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, Ele vai endireitar todos os seus caminhos. E aquilo ali me fortalecia muito, sabe? E aí vai escutando. Chegamos então nesse congresso de oração, né? Inclusive quem estava ministrando naquela noite era Ludmila Ferber, aquela cantora maravilhosa, escuto até hoje, me identifico muito com o ministério dela, ela já partiu para o Senhor, já está com Ele na glória, mas ali Deus mexeu com... Nossa, irmãos, Deus começou a falar muito comigo. A presença de Deus foi tão forte naquele congresso. E então eu comecei a pedir para Deus, Deus, o que o Senhor tem para mim? Qual é o chamado que o Senhor tem para a minha vida? Porque eu quero muito ser usado nas tuas mãos, mas eu não sei como. Eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu não sei por onde começar. A única coisa que eu tenho, Senhor, é fé. Eu tenho confiança em Ti. Eu quero fazer a Tua vontade, a Tua obra. Irmãos, foi então que eu não imaginava, mas no dia seguinte, Deus iria mudar a minha história para sempre. E Deus me levou para o monte, vamos assim dizer, Ele me levou de volta para o monte. E lá eu tive uma revelação de Deus que eu nunca imaginei. Deus usou uma irmã que era doméstica de um apartamento que a gente estava. E nós fomos para o apartamento, a dona do apartamento era amiga nossa. E a moça que trabalhava para ela, uma senhora de idade, tinha muita conexão com Deus, muita intimidade, sabe? E inclusive você pode deixar aqui o seu comentário se você teve já alguma experiência parecida. Vai escutando o que aconteceu. Eu cheguei lá nesse quarto, junto com ela, junto com os meus amigos, e essa senhora, ela já estava lá antes da gente chegar, essa doméstica, e ela estava orando, voltada para a parte de dentro do sofá, sabe? Tinha o sofá, ela estava deitada ali, mas virada para o lado de dentro, certo? E ela estava orando. Os meus amigos foram fazer pizza, foram se divertir, a gente estava num momento muito gostoso ali de comunhão, Deus já tinha falado muito com a gente no congresso, estava tremendo, uma benção. Só que eu fiquei encucado com aquilo, irmãos, porque eu pensei, gente, essa mulher está tendo uma revelação muito grande de Deus, ela está muito firme com Deus, porque olha a oração que ela está fazendo. Eu fiquei admirado, vendo ela orando em línguas daquele jeito.
O tempo passou, ficamos ali uns 20 minutos, meia hora, até que de repente essa mulher disse assim: eis que trago 8 anjos nesse lugar. Irmãos, na hora eu chamei todo mundo que estava lá na cozinha. Falei, gente, pessoal, vem pra cá, que Deus está falando aqui. Irmãos, sem brincadeira, sem exagero, eu contei e tinham 8 pessoas naquele momento. Irmãos, tinham 8 pessoas na sala. E Deus começou a falar com cada um deles. E eu fiquei ali no meu canto chorando, agradecendo a Deus, porque a gente estava no monte, vamos assim dizer, né? A gente estava recebendo coisas maravilhosas de Deus. Deus revelando o profundo, o oculto, coisas que só a gente e Deus sabíamos. Só que eu fiquei mais no meu canto, sabe? E eu não queria interromper, eu não queria ficar andando, eu só queria ficar quietinho no meu canto. E a minha oração era o seguinte: Deus, eu não mereço nada. Senhor, eu não mereço. O Senhor já falou tanto comigo. O Senhor já me abençoou de tantas maneiras nesse congresso. Há poucos dias eu recebi o batismo no Espírito Santo. Então, Deus, por favor, não fala comigo. A minha oração era essa, irmãos. Mas, irmãos, Deus sabe o nosso coração, né? E, inclusive, olha o que o Isaílton falou. Pastor, felizes são os que passam pelo deserto, pois é no deserto que Deus molda o nosso coração. E eu falo isso por experiência própria. Glória a Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Depois que Deus já tinha falado com todo mundo ali, todo mundo prostrado, chorando muito, de repente essa senhorinha, ela fala assim, meu filho. Na hora eu pensei, será que é eu? Ai, não é possível. E ela falou pela segunda vez, meu filho. Irmãos, nessa hora o meu coração queimou. Meu coração, assim, começou a acelerar muito. E aí, então, pela terceira vez, ela disse, meu filho, é contigo mesmo. Nossa, irmãos, naquela hora eu só sabia chorar e eu não parava de orar em línguas, porque Deus estava falando comigo ali. Ele já tinha falado tanto comigo, irmãos, naquele congresso, tantas vezes na minha vida, né? E aí, sabe o que aconteceu? Deus começou a falar diretamente comigo. E Deus falou assim, meu filho, eu te chamei das trevas. Eu te tirei das trevas porque eu tenho uma obra na sua vida. Eu tenho uma obra maravilhosa. E eu vou te usar como pastor. Eu te chamo de pastor a partir de hoje. Irmãos, naquele momento, Deus revelou um sonho que eu tinha. Que eu queria saber o que Deus tinha para mim, o ministério que Ele tinha para mim. Irmãos, naquela hora que Deus me chamou de pastor, Ele falou para mim, meu filho, nesse momento, eu coloco uma coroa na sua cabeça, com milhares e milhares de pedrinhas preciosas. São as almas que você vai conquistar para mim. Você vai alcançar essas almas para mim. Irmãos, eu chorava tanto. A presença de Deus foi tão forte naquele momento, irmãos, que eu nunca tinha sentido aquela glória daquele momento. De repente, vocês acreditando ou não, eu acredito que vocês acreditam. Eu não preciso mentir. Eu não preciso disso, irmãos, mas quando eu olhei para baixo, sem brincadeira, irmãos, o anjo estava ali. Eu vi o rosto do anjo. O anjo, irmãos, só para vocês entenderem, eu consigo visualizar ele hoje, como se fosse hoje. Esse anjo, ele parecia um manequim de loja, sabe? Perfeito, irmãos, com os olhos grandes, entenda bem. Ele tinha 2 olhos grandes, ele tinha um nariz fino e ele tinha uma boca grande. Ele era meio prateado, eu não sei te explicar. Mas eu não vi o cabelo dele, eu não vi o corpo dele. Eu só vi o rosto. E ele olhava para mim, irmãos, e ele mexia com a cabeça assim, Eu não consigo descrever direito o que eu vi. Mas esse anjo pegou e colocou a coroa na minha cabeça. Quando ele fez isso, eu já olhei para a senhorinha. A senhora já estava em pé nesse momento. Eu não vi mais o anjo. E essa mulher começou a falar comigo. E Deus começou a falar assim, meu filho, eu coloco dores de parto em você. Eu coloco dores de parto, porque você vai gerar cada alma, cada pessoa você vai gerar como se fossem dores de parto, e você vai gerar em oração essas almas. E através de você, eu farei uma grande obra. Irmãos, olha, eu venho de uma cidade muito pequena, do interior de Minas. Eu tinha um ministério com jovens. Irmãos, ninguém ia lá me ver durante 7, 8 anos. Às vezes, quando tinha muita gente, tinha 5 pessoas para me ouvir. Só que Deus falou, meu filho, eu vou te levar para pregar no Brasil, fora do Brasil.
Ele usou várias pessoas para falar a mesma coisa. Eu olhava para mim, irmãos, eu me achava um lixo. Eu me achava a pessoa mais incapacitada que você pode pensar, porque eu olhava para a minha vida, para a minha capacidade, eu pensava, eu não dou conta. Como que isso vai acontecer? E aí, lembra do que eu te falei sobre, inclusive até o irmão comentou, né? Primeiro vem o topo, depois vem o deserto, depois a terra prometida. Irmãos, eu estava no topo, eu estava no monte da revelação da glória de Deus. Sabe o que aconteceu depois dessa experiência maravilhosa que eu tive? Inclusive, eu quero agradecer aqui, meu irmão, o Henrique, poxa, me deu um grande presente aqui. Glória a Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Essas contribuições, elas não vêm diretamente para mim. Passam pelo YouTube. O YouTube retira uma participação. E todas essas contribuições nós ajudamos crianças carentes, né? Nas Filipinas, na África, né? No Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo. Graças a Deus, conseguimos, com a ajuda de vocês, ajudar todas essas crianças. Tem crianças aqui no interior de São Paulo, no interior de Minas. São lugares que eu fui, que eu já presenciei, eu vi o trabalhar de Deus. Então eu quero agradecer do fundo do coração todos vocês que têm apoiado, mas vamos voltar a falar aqui do testemunho. Quando eu saí daquela nuvem de glória, irmãos, eu pensava assim, o que vai acontecer? Como vai ser isso? Como que eu vou alcançar essas pessoas? Eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, eu só sei de uma coisa. Quando eu encontro com pessoas, eu só quero falar de Deus, do amor de Deus, do quanto Deus me abençoou, do quanto Deus é fiel. Era a única coisa que eu sabia fazer, mas não sabia nem por onde começar. E aí então, o que aconteceu? Eu comecei a enfrentar um deserto como eu nunca tinha enfrentado na minha vida. 1 ano tinha se passado depois daquela experiência com o anjo. Irmãos, foi o pior ano da minha vida. Escuta o que eu estou te falando. O pior aos olhos humanos, né? Mas aos olhos de Deus, tudo foi perfeito. Mas, irmãos, foi o ano em que o inimigo tentou me fazer esquecer essa experiência. Foi o ano em que eu enfrentei muita perseguição com pessoas próximas de mim. Foi um ano em que eu não tinha força para trabalhar. Eu não tinha vontade de fazer nada, irmãos. Eu não queria estudar, não queria trabalhar, porque eu só queria fazer a obra de Deus. Eu queria fazer algo, eu queria falar de Deus para alguém, para uma pessoa, qualquer um que seja, qualquer um que eu encontrasse na rua. Irmãos, eu sofri bastante. Foi um ano que eu orava dentro do meu carro. Eu orava sem ninguém saber, mas era uma oração desesperada. Deus, por favor, me ajude, me socorra. O que eu tenho que fazer? Eu não quero estragar os teus planos. Eu não quero fazer dar errado. Senhor, me ajude, me ensine então como eu posso fazer a obra de Deus. E é uma longa história, né? Depois eu posso ir contando por partes. Mas chegou o dia em que eu tive que contar para minha família que ninguém era evangélico, só eu era evangélico, só eu era cristão, tinha convertido, e a minha família toda espírita, e eu tive que contar para eles tudo o que vinha acontecendo nos últimos anos na minha vida. Eu queria mostrar para eles que eu não fui simplesmente para a igreja, eu não quis mudar de religião, porque eu era espírita antes. Na verdade, foi um relacionamento que eu comecei com Deus, e Deus, Ele mudou a minha vida. E então, ao longo de várias e várias batalhas, como eu disse para vocês, o povo de Israel enfrentou muitos desafios, muitos inimigos naquele deserto, mas foi um trabalhar de Deus, é uma preparação, aleluia. E então, irmãos, só para a gente encerrar, passou 1 ano, contei para minha família toda que Deus tinha um chamado para mim de pastor, e assim, graças a Deus, todos me apoiaram. Todos entenderam realmente que o que eu estava experimentando não era uma coisa normal, era um chamado muito forte. E sabe o que aconteceu? Eu fui fazer um seminário de teologia. Eu poderia contar aqui por detalhes, né? Nós vamos ter que separar em vários vídeos. Inclusive, eu gostaria de saber com vocês aqui agora, se vocês querem que eu faça mensagens assim, em formato de live, todo dia. Comente aí que eu quero saber se vocês gostam desse formato ou não, o que pode ser melhorado, mas enfim. E eu então voltei do seminário, formei no seminário Carisma, que é o seminário da Batista da Lagoinha, na época do pastor Márcio Valadão, na igreja sede, lá em Belo Horizonte. Quando eu voltei para minha cidade, eu comecei a ajudar os jovens da minha igreja, e eu já estava ali ajudando, aí então eu fiquei
uns 7, 8 anos ajudando esses jovens. Irmãos, pensa num deserto. Então assim, a gente olha para a vida dos outros, a gente acha que tudo foi perfeitinho, né? Tudo aconteceu como devia acontecer, tudo se encaixou. Mas irmãos, a vida cristã é assim, ó, altos e baixos, ó, muitos desertos, né? Você vai saber aí, melhor do que eu, porque às vezes você está no meio de um grande deserto agora e vai escutando o que aconteceu. Eu já estava uns 7, 8 anos passando por muitas lutas, inclusive a liderança dos jovens que estava junto comigo, eles não me apoiavam. Eles não concordavam com muita coisa que eu queria trazer, eu estava com a mente borbulhando, eu queria trazer muitas coisas novas e eu vim de uma igreja tradicional, né? Igreja presbiteriana do Brasil. Então eles não estavam abertos a tanta mudança assim. Então teve muito atrito nesses 7, 8 anos em que eu fiquei pastoreando. Sabe o que aconteceu? Um dia a própria liderança fez uma reunião comigo e nessa reunião eles abriram o jogo e falaram: pastor, na verdade nós estamos aqui para te falar o seguinte, você não tem chamado para pastor coisa nenhuma, tira isso da sua cabeça porque, olha, você já reparou que ninguém vai lá te ouvir? Você já reparou que os cultos, quando vai muita gente, vai 5 pessoas, vai 10 pessoas? Você não tem chamado para pastor coisa nenhuma, você é muito bom para aconselhar. As pessoas gostam de ouvir você, mas você não serve para pregar. Presta atenção, quando os jovens estão te ouvindo, eles ficam abrindo a boca de sono, eles acham suas pregações muito chatas. Irmãos, se já não bastasse o deserto que eu estava passando, ainda tive que aguentar muita coisa. Naquela hora eu nem sei como eu suportei tantas palavras assim, sabe? Mas tudo, irmãos, como eu disse para vocês, quando piora, na verdade é Deus melhorando. Quando chega no fim, na verdade é Deus começando uma nova etapa. E foi exatamente o que aconteceu. Eu fiquei tão frustrado com aquela notícia, com aquelas informações que eu recebi, que eu fiquei umas 2 semanas sem querer ir na igreja. E eu fiquei decepcionado e com raiva. Sabe de quem? Eu não fiquei com raiva deles. Eu fiquei com raiva de mim. Porque eu comecei a pensar, quer saber? Eu acho que eles têm razão. Eu acho que eles estão certos. Eu não consigo reunir 5 pessoas numa igreja para me ouvir. E Deus falou que vai me usar no Brasil, fora do Brasil, não estou entendendo mais nada. E foi então, irmãos, que eu comecei a orar. Todo dia era a mesma oração. Deus, então o Senhor me fala. Me fala, o que eu tenho que fazer? O Senhor falou que eu vou ser um pastor, vou alcançar multidões. O Senhor diz que nessa coroa tem milhares, milhões de pedrinhas preciosas, né, que são as vidas que Jesus queria alcançar. E então eu comecei a orar. Irmãos, 2 semanas se passaram. E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava escovando os dentes para ir para a escola dominical, para ir para o culto de manhã, domingo de manhã. Eu ouvi uma voz, aleluia. Era uma voz de uma pessoa, irmãos, a pessoa do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo falou comigo de uma forma muito clara, muito nítida. Eu vou te contar exatamente, sem aumentar, sem diminuir. Ele perguntou para mim assim: as pessoas não querem te ouvir lá na sua igreja? Então crie uma página no Facebook e eu vou começar a te usar a partir do Facebook. A partir dessa página, eu vou começar a atrair essas almas para mim, essas pessoas preciosas para mim. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Na hora que eu vi aquilo, irmãos, eu fui correndo chamar a minha esposa e eu falei: amor, você não vai acreditar. E eu contei para ela exatamente isso aqui. Irmão, só que tinha um detalhe, eu não sabia como criar uma página no Facebook. Eu não sabia nem por onde começar. Mas eu obedeci à voz do Espírito Santo, aquela vozinha que veio dentro de mim. E então eu criei essa página no Facebook. E eu transformei, né, os amigos que eu tinha. Inclusive é o Washington falando: pastor, seu testemunho com os jovens é lindo demais. Irmãos, eu já contei aqui esse testemunho, talvez alguns de vocês já ouviram. Mas é muito bom a gente relembrar o que Deus faz, né? E aí sabe o que aconteceu? Eu coloquei o primeiro post, coloquei o segundo post, o terceiro, e ninguém curtia, ninguém comentava. Eu transformei os amigos meus em curtidas, em seguidores, entendeu? Você pode fazer isso no Facebook, não sei hoje, né? Mas esse ano que eu fiz foi em 2013, então 2013 faz bastante tempo. E eu coloquei esses primeiros posts, irmãos, ninguém curtia, ninguém comentava. Eu ouvi, irmãos, parecia que era o inimigo, sabe? Parecia não, tenho certeza. Foi como se ele dissesse assim: você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha.
Porque agora você falou para todo mundo que Deus falou com você que era para criar uma página do Facebook. Você tá doido da cabeça? Você acha que Deus vai falar uma coisa dessa? Irmãos, o inimigo tentou trazer confusão na minha mente, mas Deus é fiel, porque hoje, para a glória de Deus, lá no meu Facebook, eu tenho 7,5 milhões de seguidores. Aqui no YouTube já são quase 16 milhões. E sabe por quê? Porque eu estou em cima de uma palavra. Porque Deus falou, irmãos. Olha, o inimigo já tentou parar essa obra há tanto tempo. E por que eu estou no YouTube hoje? Junto com o Facebook, junto com o Instagram, que já são mais de 3,5 milhões de pessoas. Porque Deus falou que seria a partir do Facebook. E uma coisa que eu aprendi é que a palavra de Deus, ela não faz curva. Se Deus falou uma coisa, é exatamente aquilo ali. Não é mais, não é menos, entendeu? Deus, ele fala aquilo que ele vai fazer e a palavra dele não cai por terra, não volta vazia. É isso que está escrito lá em Isaías 55. Então, se Deus, ele falou algo ao seu coração, se Deus já te entregou uma palavra, creia. Se essa palavra realmente veio de Deus, guarde isso. Se realmente veio de Deus, ela vai se cumprir na hora certa. Aleluia. Então, irmãos, o tempo passou, olha, Deus já fez tanta coisa, eu já recebi tantos testemunhos. Ontem eu estava no shopping com a minha família, uma moça se aproximou de mim e falou: pastor, por favor, pastor, tira uma foto comigo, olha, eu quero guardar de recordação, porque teve um dia, pastor, que eu queria acabar com a minha vida. Pastor, naquele dia eu fiz todos os preparativos, mas de repente eu recebi uma oração no WhatsApp. Eu não te conhecia, não conhecia nada de Bíblia, não conhecia nada de igreja. E eu decidi assistir aquele vídeo, porque era uma pessoa muito querida que me mandou. À medida em que eu fui ouvindo, pastor, você não vai acreditar. Olha, foi Deus. Cada palavra se encaixou perfeitamente no que eu estava passando. Irmãos, louvado seja Deus. Então são testemunhos assim, olha, que edificam a nossa fé. Eu agradeci ela por ter contado esse testemunho. Ela estava junto com seu marido, ela contou que ela tirou todos aqueles pensamentos malignos do diabo da cabeça dela e ela mudou de vida. E ela então se conheceu aquele rapaz, eles estão casados, eles têm filhos. Então é isso que Deus faz, irmãos. Quando a gente está em obediência a uma palavra, milagres acontecem. Amém? Eu posso trazer um ensinamento só sobre isso. Se vocês quiserem, eu vou trazer um ensinamento sobre isso. A importância de obedecer uma palavra que veio da boca de Deus. Porque lembra quando Jesus estava andando sobre as águas e Pedro falou, o que Pedro falou? Jesus, se és tu, manda com que eu faça, manda eu andar sobre as águas. Ou seja, Pedro não andou sobre as águas sozinho, ele sabia que ele ia afundar. Mas ele esperou uma palavra, ele orou. E então Jesus falou, pode vir, Pedro. Quando Jesus falou, pode vir, então ele andou sobre as águas de maneira sobrenatural. Ou seja, cada passo ele estava pisando em cima de algo que o mundo físico não vê, mas o mundo espiritual vê e obedece. Ele estava em cima de uma palavra. E enquanto ele andou nessa palavra, Deus honrou ele. Deus abençoou Pedro e ele viveu sobrenatural. Mas quando ele olhou as circunstâncias, porque começou a ventar muito, é lógico, você acha que o diabo ia querer isso? E então começou a vir forte tempestade. Pedro olhou as circunstâncias e começou a afundar. E Jesus falou, homem de pequena fé, por que você duvidou? E ele pegou ele pela mão, porque Pedro começou a clamar, desesperado, estava afundando. E Jesus socorreu ele e ambos andaram sobre as águas e entraram no barco novamente. Amém? Então se você tem uma palavra de Deus, se Deus já te entregou uma palavra, pode confiar e pode dar passos de fé. Deus não quer que você fique parado aí onde você está. Amém? Então a mensagem que eu queria trazer, irmãos, é exatamente essa. A gente quer muitas vezes ficar só lá no monte, sendo que Deus está nos chamando para viver a realidade da vida, a realidade dos problemas, das dificuldades, das perguntas sem respostas, dos desertos, mas tudo isso é preparação para você. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Eu quero fazer uma oração aqui agora. Feche os seus olhos e deixe também o seu pedido de oração. Aleluia, vamos orar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença. Eu quero Te louvar, Deus, porque as Tuas promessas são incomparáveis. Como é bom estar na Tua presença. Senhor, eu Te peço, não em favor de mim hoje, mas eu Te peço em favor dos meus irmãos. Pessoas que ouviram a mensagem, a fé foi gerada no coração. Mas essas pessoas, meu Pai, estão no meio do deserto. Essas pessoas, Senhor, elas estão
se sentindo muitas vezes abandonadas nesse deserto, porque o teu silêncio, Pai, é muito doloroso. É muito difícil, Pai, não saber o que fazer. É muito difícil a pessoa orar e não ter uma resposta. Mas Deus, com os olhos da fé, nós estamos crendo agora que o Senhor está intercedendo por nós. Eu te peço, Deus, da mesma forma que o Senhor fez na minha vida, que o Senhor mudou a minha história, muda a vida dos meus irmãos, Senhor. Muda a vida deles, meu Pai. Que eles possam sentir a Tua presença agora, que eles possam sentir a nuvem de glória conduzindo eles, Pai, no meio dessa dificuldade, Senhor. Oh, meu Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é fiel, Pai. O Senhor é bom, o Senhor não desampara os Teus filhos. Senhor, cura, meu Pai, pessoas que estão doentes fisicamente, pessoas que estão com enfermidades no corpo. Eu repreendo agora toda enfermidade, todo mal contra a vida dessa pessoa. Essa pessoa que toma muitos e muitos remédios, está cada vez ficando mais doente. Senhor, em nome de Jesus, liberta essa mulher, liberta esse homem, Senhor. Deus, que eles venham ser totalmente livres, que eles possam testemunhar para todo mundo ouvir que o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. O Senhor é fiel. Aleluia. Pai, problemas financeiros, quantos pedidos aqui, meu Pai, pela área das finanças. Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Tem pessoas passando por tantas lutas. Dá sabedoria, Deus. Não deixa a gente desanimar, Pai. O sentimento de derrota, de fracasso é muito grande, Pai. Tem muita gente querendo acabar com tudo, Pai. Mas em nome de Jesus, Pai, tira esses pensamentos negativos, Pai, desse filho, dessa filha, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos encha com fé, com esperança, que a palavra do Senhor, Pai, possa nos encorajar a cada dia, possa ser o nosso sustento, o nosso alimento. Pai, nós estamos aqui declarando que nem só de pão nós viveremos, mas de toda palavra que sai da Tua boca. Em nome de Jesus, Pai, estende as Tuas mãos, faz um milagre, Pai, na vida dos Teus filhos e muda a nossa história, Pai. Que nós possamos acreditar que o Senhor está no controle, que o Senhor não perdeu o controle da nossa vida, mas o Senhor continua trabalhando em nosso favor. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, como o próprio Deus disse lá em Deuteronômio capítulo 8, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca dele. Então, que essas palavras que vieram da boca de Deus para a sua vida, você tome posse. Acredite, não perca a sua bênção, não deixe ninguém roubar a sua coroa. Deus tem vitória para você. É só você tomar posse e não desistir. Não desista, porque a única coisa que Deus não pode fazer é quando você já não quer mais. Você desistiu, não faça isso. O apóstolo Paulo diz, nós não somos dos que retrocedem, porque quem retrocede, Deus não tem prazer na alma dessa pessoa. Nós devemos ser corajosos, irmãos, ser forte e corajoso, porque Deus está para nos entregar terras prometidas, coisas maravilhosas que a gente nunca viu, mas Deus vai fazer. E isso nós estamos falando aqui na terra, mas imagine a eternidade, irmãos. Então vale a pena, continue fazendo bem, continue fazendo a obra do Senhor. E Deus, Ele vai completar essa obra na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, quero agradecer a todos vocês e eu vou encerrar aqui já, mas eu quero muito que Deus te abençoe. Você que chegou aqui agora, você pode ouvir a live desde o início e que Deus possa falar muito forte ao teu coração. Aleluia. Deus abençoe, gente. Um grande abraço. Fique com Deus.